E aí galerinha, aqui quem fala é o professor João Vitor, professor de matemática aqui do Educa Mais Serrano. Pessoal, hoje nós estaremos estudando um pouquinho sobre juros simples. O que é juros simples? Juros simples, pessoal, é um acréscimo calculado sobre um valor inicial, tá, de uma aplicação financeira, ou seja, de um empréstimo, de uma compra que você fez a juros ou a crédito. Por exemplo, o valor inicial dessa dívida, desse empréstimo ou investimento, nós chamamos de capital. A esse valor é aplicada uma taxa de correção, que chamamos de taxa de juros. Essa taxa de juros, ela é expressa em porcentagem. E ao desenvolver o cálculo, nós vamos ver que nós precisamos transformar essa taxa de porcentagem, algumas vezes, para forma decimal, tá? Como transformar uma taxa, um número em porcentagem para uma forma decimal? Nós apenas multiplicamos por 100 e aí deslocamos a vírgula duas vezes à esquerda e assim nós encontramos o número decimal dessa expressão. Vamos ver aqui no quadro mais tarde como nós vamos fazer isso, tá? Os juros, eles são calculados considerando o período de tempo em que o capital ele ficou aplicado ou emprestado. Vamos ver agora um exemplo aqui no quadro sobre uma situação em que foi aplicada uma taxa de juros. Bom, pessoal, vamos ver esse exemplo. Diz o seguinte: João planeja comprar uma TV que custa R$1.000 à vista. E ele planeja comprar essa TV parcelado em 5 parcelas iguais, ó. Sabendo que a loja cobra uma taxa de juros de 6% ao mês nas compras a prazo, tá? Qual o valor de cada parcela? A questão quer saber qual o valor de cada parcela e também quer saber qual o valor total que o cliente pagará. Meio complicado, né? Mas vamos dissolver essa questão. Bom, a questão me diz que a TV custa R$1.000 à vista. Mas o cliente planeja comprar essa TV em 5 parcelas iguais. Então, quando compramos algo parcelado, os juros determinam o valor final que iremos pagar, tá? E assim que compramos uma televisão a prazo, nós iremos pagar um valor corrigido pela taxa cobrada, tá? Que a taxa é 6% ao mês, tá? Se eu dividir 1.000 por 5 parcelas, se não tivesse a taxa de juros, o João ia pagar R$200, ou R$200 por mês, tá? 200 vezes 5 é igual a 1.000. Só que tem uma taxa de juros de 6% ao mês. Então eu tenho que calcular 6% de R$200, que seria o valor da parcela sem a taxa de juros, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular 6% de 200 para eu saber qual vai ser o valor em reais desse acréscimo em cada parcela. Então eu faço 6% de quanto? Lembra da aula anterior que nós falamos sobre porcentagem? 6% de multiplicação 200, que é o valor da parcela sem a taxa de juros. Ok? Então agora nós vamos saber quanto que custa essa taxa de juros. Então temos aqui uma multiplicação de frações. Deu para visualizar a fração? Olha, 200 pode ser reescrito como 200 sobre 1. Tá? Na aula de porcentagem nós vemos como é que calcula isso aqui detalhadamente. Se você tiver com dúvida, você volte lá na nossa aulinha de porcentagem. Tá? E agora vamos fazer numerador com numerador e denominador com denominador, multiplicando. Beleza? Então 6 vezes 200 é igual a quanto? 1.200. Igual a 1.200. 100 vezes 1 é 100. Tá? Uma divisão, agora eu tenho 1.200 dividido por 100, ou 1.200 sobre 100. Simplificando os zeros, corta aqui, corta aqui, corta aqui, me restou 12 sobre 1, ou 12 dividido por 1. E 12 dividido por 1 é próprio 12. Tá? Simplificando, um macetezinho legal para encontrar o valor mais rápido. Então eu encontrei o número 12. O que é 12? 12 reais, tá? 12 reais. Então eu encontrei
a minha taxa de juros de 6% ao mês, são 5 meses, e o valor à vista é 1.000, 1.000 dividido por 5 é 200, então cada parcela vai ser igual a 200, mais a taxa de 6% ao mês, R$12. Então, cada parcela vai ser igual a R$212. R$212. São 5, mas a questão quer saber o quê? Qual é o valor de cada parcela? Quanto vai ficar? Já encontramos, R$212. E qual é o valor total que o cliente pagará? O que eu tenho que fazer para encontrar? Multiplicar pelo total de parcelas. São 5 parcelas. Eu multiplico 212 por 5. Ó, multiplicação básica. 5 vezes 2, 10. Põe um 0, vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 5 vezes 2, 10. Não tem um próximo número, eu coloco o 10 inteiro na frente. E eu encontrei o número 1.060. Então, o cliente pagará R$1.060 nessa TV com uma taxa de juros de 6% ao mês. Beleza? Bom, pessoal, só que juros simples não é apenas esse exemplo que nós vimos. Temos uma fórmula para calcular algumas situações de juros simples. E a fórmula de juros simples, pessoal, é a seguinte: J igual a C, tá? Vezes I vezes T. E o que significa cada elemento dessa fórmula? J representa os juros. Nós estamos tratando de juros simples, então eu quero encontrar, tá? Primeiramente, né, em primeira instância, como protagonista, eu quero encontrar qual é o valor dos juros de um problema. Né? Quanto de juros é um problema, dependendo do que o problema me disser, tá? E C significa o capital inicial, tá? Multiplicado por I. I é igual a taxa de juros, tá? Taxa de juros, eu vou colocar aqui separadinho, ó. Isso aqui é os juros. C é o capital. I é a taxa de juros. E o T, pessoal, é o tempo, o prazo. Por exemplo, se João emprestou R$1.000 a juros para Maria, por um período de 5 meses, cobrando 10% ao mês, tá? Então, o tempo, né, representa os meses de prazo que João deu para Maria, tá? Então, isso aqui é o tempo, T. E essa é a fórmula de juros simples. Também temos, pessoal, o montante. O que é um montante? Montante, pessoal, é igual ao capital inicial mais os juros, ou seja, o valor final da transação, ou seja, do empréstimo ou da compra a prazo, como vimos anteriormente. É o valor total, o valor final. Montante, que é representado pela letra M, ficou feio, deixa eu botar de novo. Ó, o montante é igual ao capital inicial mais os juros, beleza? E também posso reescrever da seguinte forma: o montante é igual ao capital, tá? Mais, quem que é os juros? A fórmula de cima me diz que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então eu posso escrever assim: mais o C vezes I vezes T. Beleza? Então o montante é o capital mais os juros. Bom, pessoal, vamos agora ver um exemplo na qual precisaremos aplicar a fórmula de juros simples. A questão diz o seguinte: uma quantia de R$8.000 aplicada durante 1 ano e meio a uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Esse AM, quando você encontrar AM em uma questão, significa ao mês.
diz que renderá no final da aplicação um montante de quanto? Ela quer saber qual é o montante desta aplicação, tá? As questões de A a E diz 3.600, 10.400, 12.900, 10.700, 12.600. Ela quer saber qual dessas alternativas é a verdadeira, tá? Então, o que é que nós precisamos? Primeiramente, nós vamos escrever aqui a nossa fórmula de juros simples, que é quem? Juros simples é igual a ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Beleza? E agora nós precisamos fazer o quê? Tirar os dados da questão. Saber quem que é a taxa de juros, quem que é o capital, quem é a taxa de juros e quem é o tempo. Então, J, C, I e T. Beleza? Então, quem que é os juros? Eu não sei. É isso que eu preciso calcular. A questão não me fala qual é o valor dos juros dessa aplicação. Ela me fala qual é os juros? Não, coloco interrogação. O capital inicial. Quem que é o capital inicial? A questão me diz que é uma quantia de R$8.000 aplicada. Então, foi aplicada inicialmente R$8.000. Então, o capital é 8.000. A taxa de juros. A questão me diz que é taxa de juros simples de 2,5%. 2,5% ao mês. Beleza? E o tempo? Quem que é o tempo? A questão diz uma quantia de 8.000 aplicada durante 1 ano e meio. Ó, deu para analisar? 1 ano e meio dá quantos meses? Nós vamos colocar 1 ano e meio, vamos escrever em meses, 18 meses. A 1 ano, 12 meses, mais 6, que é meio ano. 12 mais 6 é igual a 18. Beleza? 18. Ó. Certo, pessoal? Note que a taxa de juros ela está escrita na forma percentual. Nós precisamos colocá-la na forma decimal. Como fazemos isso? 2,5%. Eu vou multiplicar por 100. Ó, multiplicar por 100. O número decimal multiplicado por 100, pessoal, para resolvê-lo, nós deslocamos a vírgula 2 vezes à esquerda. Ó, uma vez. Não tem um número aqui, eu coloco um zero. Mais uma vez. Vírgula e coloco um zero na frente. E essa vírgula sai daqui. Então, me sobrou 0,025. Tá? A fórmula percentual para a fórmula decimal. Então, 2,5 é igual a 0,25. E agora eu já tenho todos os dados da minha questão. Tenho todos os dados da minha questão. O que eu faço? Eu vou substituir na fórmula e assim eu vou resolver o meu problema. Ó. Juros eu não sei quem é, eu vou reescrever o J. O capital é 8.000, coloco 8.000. Beleza? A taxa de juros, percentual para decimal, encontrei 0,25. Beleza? E o tempo é 18, que é a quantidade de meses que durou essa aplicação. E agora eu tenho aqui uma expressão numérica, tenho 3 multiplicações na verdade. Tá? Então eu vou multiplicar. 8.000 vezes 0,5, pessoal, você vai encontrar 200. Eu vou reescrever o J. 8.000 vezes 0,5 é 200. Repito, vezes 18. Lembre-se de multiplicar sempre na ordem da esquerda para a direita. Ok? E agora eu multiplico 200 por 18, tá? E vai ser igual a... Você vai encontrar 3.600. Quem que é 3.600, pessoal? É o valor dos juros
dessa transação, tá? Dessa aplicação. Então, os juros dessa aplicação, uma quantia aplicada durante 1 ano e meio com uma taxa de juros simples de 12,5% ao mês, renderá no final uns juros de 3.600. Mas a questão, ela não está me perguntando qual é o juro, ela não está me pedindo juros. Ela está me pedindo qual é o montante. E quem que é o montante? Vimos no começo da aula que o montante é igual ao capital mais os juros. Por isso que eu calculei o valor dos juros. Porque para encontrar o montante eu preciso do valor dos juros. E a questão não me diz. A questão me diz apenas quem é o capital. E agora, depois desse cálculo, encontrei quem é os juros. E o que eu faço? Eu somo o capital mais os juros que eu encontrei. O capital é 8.000. Então, o montante vai ser igual a 8.000 mais 3.600. E isso será igual a 11.600. Beleza? Então, o montante é igual a 11.600. Temos 11.600 aqui. Letra E. 11.600 é a nossa resposta. Então, o montante é 11.600. O valor final, tá, dessa transação, desta aplicação. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre juros simples. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e também ative o sininho das notificações para você não perder os nossos conteúdos que são postados aqui semanalmente, beleza? Fique com Deus e até a próxima!